Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como jogar uma abertura que é simplesmente imparável nas faixas abaixo de 1800, 2000 de rating. Então se de repente você tá entre essa faixa de rating, fica bem ligado que você pode começar a utilizar essa abertura nas suas partidas hoje mesmo. Bora começar então mostrando que abertura é essa. Então essa abertura que você vai jogar é de pretas, é uma defesa usada contra o lance E4, que é um lance muito popular junto com o D4. E a sugestão é jogar a defesa siciliana jogando com C5. O lance mais jogado para as brancas é o cavalo F3, onde as brancas querem jogar D4 no próximo lance, assim abrindo a siciliana. E agora nós vamos fazer o lance G6, que é o lance que caracteriza a siciliana dragão acelerada. No caso, seria a dragão hiperacelerada, onde as pretas querem desenvolver o bispo pelo fiancheto, jogando com G6 e bispo G7. E esse bispo ele vai ficar muito ativo ao longo da diagonal, já controlando algumas casas centrais muito importantes e podendo criar contra-jogo atacando a ala da dama. Mas antes de te mostrar o que acontece nessa sequência de lances da siciliana dragão acelerado, eu preciso te mostrar um detalhe da siciliana dragão normal, que isso vai fazer todo sentido. Já você vai entender bem qual é o plano das pretas nessa siciliana dragão acelerado. Mas para isso eu preciso mostrar primeiro as posições da siciliana dragão normal. Que a siciliana dragão normal ela surge depois de D6, então D4, C toma D4, cavalo toma D4, cavalo F6, cavalo C3 e agora G6. Então essa é a posição inicial da siciliana dragão normal. As pretas também vão jogar com o fiancheto do bispo em G7, só que as pretas já fazem o lance D6 rápido. E esse é um ponto importante de prestar atenção. Por quê? Porque na outra siciliana você não mexe nesse peão, você aguarda um pouco mais para avançar o peão de D. Então, por exemplo, depois de G6, o lance mais comum é o lance bispo E3, onde as brancas querem jogar rocando grande, que é a variante mais perigosa para se enfrentar jogando de pretas aqui a dragão. Essa variante onde as brancas fazem F3, dama D2 e vão buscar o roque grande. Por exemplo, roque e agora roque grande. Tem até uma frase bem famosa no livro do Fischer, Minhas 60 Melhores Partidas, quando ele analisa uma partida onde ele está enfrentando a siciliana dragão, que ele fala que para vencer na siciliana dragão é muito simples, é só jogar H4, H5, abrir a coluna H e dar mate. E é bem isso que acontecia nas partidas do Fischer, ele passava por cima dos adversários com esse plano. Depois ele vem, troca o bispo de casas pretas, e é bem difícil de defender esse tipo de posição. Para isso ele começava sempre jogando com bispo C4, para assim impedir o D5 das pretas. Porque o que acontece? Se o branco ele jogar rocando grande direto, as pretas têm aqui a possibilidade de fazer D5, assim já contra-atacando no centro. Sabendo que as brancas querem atacar com H4 e H5 e atacar na ala do rei, a melhor forma de reagir é contra-atacando no centro. Esse é um conceito que eu sempre ensino para os meus alunos no Chessflix. Quando você estiver sendo atacado na ala, busca fazer uma ruptura no centro, contra-atacar no centro. Porque esse conceito vai funcionar na maioria das vezes. Porque abrindo o centro, abrindo linhas, você consegue já contra-jogo imediato ali na posição. E essa aqui é a ideia do lance D5. Mas percebe que para o preto conseguir fazer esse D5, ele teve que jogar D6 e depois o D5. Então acabou sendo uma perda de tempo. E é aí que surge a ideia principal da siciliana dragão acelerado. As pretas querem jogar esse D5 direto. Porque aqui fazendo D5 é uma posição super jogável, essa posição da dragão. Tem inúmeras partidas que chegaram nessa posição, uma posição com chances aí para os dois lados. Só que na siciliana dragão normal, você pode conseguir na siciliana dragão acelerado, você pode conseguir uma versão melhorada dessa ideia que eu acabei de te mostrar. Então vamos voltar lá, vamos ver agora a ordem da dragão acelerada, mas já sabendo dessa ideia. Então G6, D4, CD4, cavalo por D4, cavalo C6. Sobre a ordem de lances, dá para começar jogando o cavalo C6 no lance 2 também. Mas para evitar variantes como a Rossolimo, que é uma variante bem popular,
eu gosto bastante dessa ordem com G6 no lance 2. Você já evita algumas opções das brancas. Então, D4, C por D4, cavalo por D4, cavalo C6, cavalo C3 e agora bispo G7. Beleza, até aí tudo normal. Uma das vantagens da Siciliana Dragão é que a maneira de desenvolver as peças ela é praticamente sempre a mesma. Você vai ver que as casas das peças são as mesmas em todas as variantes. E isso facilita bastante para o jogador de pretas jogar essa posição. Porque você sempre vai desenvolver o seu bispo para G7, o cavalo para C6, o outro cavalo para F6 também, vai rocar pequeno. Então você já sabe a casa ideal das suas peças. Isso é muito importante na abertura, isso facilita muito a sua vida na hora de jogar. Mas aqui alguns detalhes. Bispo G7, bispo E3 é o lance mais jogado. No caso de jogar um lance como um cavalo C6, já trocar os cavalos, esse é um lance que acontece muito nas partidas abaixo de 2000 de rating, viu? Que eu já fiz uma série de desafios aqui no canal jogando com esse speed chess, essa speedrun, né? Na verdade, é a ideia de subir ali o rating, partindo desde os 1000 de rating até os 2500. E o pessoal jogava muito essa troca. Sempre que eu jogava Siciliana Dragão, o pessoal ali abaixo de 2000, em algum momento fazia cavalo por C6. E isso só ajuda o jogador de pretas, porque você pode tomar com o peão de B, assim abrindo a coluna B para sua torre e ainda fortalecendo o centro. A ideia não é jogar D5? Então, agora ficou ainda mais fácil fazer essa ruptura, porque o peão de C6 ele já apoia o D5. Então não precisa ter medo desse tipo de troca. Então, bispo G7, as brancas querem manter, bispo E3, cavalo F6 e agora bispo C4. Esse seria o melhor lance das brancas na posição para lutar pela casa D5. Agora, o que acontece se o jogador de brancas tentar fazer o plano do Fischer, de jogar F3, dama D2, rocar grande, H4, H5, mate? Na Siciliana Dragão acelerado, esse plano não funciona. Por quê? Se agora, por exemplo, as brancas fazem F3, então é possível jogar roque, dama D2, e se comparado com a outra posição, a grande diferença é que agora as pretas podem fazer o D5 direto. Então o preto ele conseguiu ganhar um tempo inteiro. Na outra posição o branco já está rocado grande. Então agora o preto já toma a iniciativa. Por exemplo, ED5, cavalo por D5, cavalo por dama por, já está pressionando D4, cavalo C6, dama C6, e depois de roque grande, o ataque das pretas está chegando muito mais rápido. Já dá para perceber que os bispos estão mais ativos, já apontando ali para a ala da dama. Tá chegando torre C8, torre D8 é uma ameaça, né? No caso a torre de A para D8, já atacando a dama, não pode tomar em D8 que tá levando mate em C2. E nem começou o ataque das brancas, tá longe de chegar ali o H4 e H5, o plano do Fischer. Então essa é uma grande diferença que é importante você já perceber. Tá? Se o branco não controla a casa D5, o jogador de pretas ele quer fazer D5, tá? Então qual que é o seu plano na Dragão Acelerado? Você vai fianquetar o bispo, vai rocar, desenvolver os cavalos, e se o branco permitir, você já faz o D5 atacando o centro no próximo lance, tá? Então esse plano é bem claro. Pensando nisso, o que as brancas podem fazer? As brancas podem tentar impedir esse D5. Fazendo, por exemplo, um lance como bispo C4. Por isso esse é o lance mais forte da posição. Jogar com bispo E2 é uma possibilidade, mas ele não impede o D5. Por exemplo, depois de roque, tá vindo o D5 de novo. Então sempre vamos buscar esse lance. Se o branco deixou, vai chegar o D5. Então pensando nisso, as brancas podem tentar bispo C4. Agora sim é o momento de atenção na posição. Porque se o preto jogar, por exemplo, com roque, agora vem bispo B3 e as brancas conseguem controlar muito bem a casa D5 e as brancas vão tentar jogar com F3, dama D2 e roque grande, assim tentando levar para aquelas posições da Siciliana Dragão normal, já que o D5 é difícil de ser jogado. Por isso, depois de bispo C4, tem um lance importante que você pode usar nas suas partidas, que é o lance dama A5. Qual é a ideia desse dama A5? Você quer impedir os temas de roque grande, porque dama A5 crava o cavalo de C3 e já cria a ameaça de cavalo por E4. E o branco precisa resolver essa ameaça imediata. E o melhor lance é roque pequeno, assim já resolvendo o problema da cravada.
Agora, existe uma série de golpes que geralmente o jogador de brancas acaba caindo, especialmente abaixo dos 2000, acontece bastante isso. Por exemplo, dama D2, parece um lance muito normal para resolver o problema da cravada e assim poder rocar grande. Só que esse lance já leva um golpe tático que é cavalo por E4, um golpe muito comum na Siciliana Dragão acelerada. Atacou a dama, é forçado a jogar cavalo por E4, então vem dama por D2, trocando as damas. E o detalhe é que abriu a diagonal para o bispo de G7 e agora está caindo o cavalo de D4. Depois de cavalo por D4, simplesmente o preto recupera a peça, ficando com um peão de vantagem. Bom, depois de dama A5, outra opção seria jogar com F3, para assim jogar com dama D2, seguido de roque grande. Só que de novo vai ter o tema no cavalo de D4. É possível fazer agora dama B4 exclama, já atacando B2, atacando o bispo de C4. E quando o bispo B3 tem cavalo por E4 de novo. O mesmo tema tático, ele se repete na posição. E é um tema que vai repetir em várias outras variantes da Dragão Acelerado. Por exemplo, aqui, cavalo por C6. Outros lances, como FE4, simplesmente é possível tomar o cavalo de D4, bispo por D4. E aqui, quando o cavalo por C6, bispo toma C3 cheque, B toma C3, dama C3. E agora, quando o rei E2, é possível jogar D toma C6. E essa é uma posição que dá a impressão que o preto tá perdido. Eu lembro até uma vez um amigo meu, um mestre feed, estava jogando essa posição de brancas, enfrentando um mestre internacional. E ele achou que estava ganho na posição. Ele não conhecia a teoria da variante, ele estava encontrando os lances na raça ali. E ele achou que depois de bispo D4 ele estava ganho, porque atacou a dama de C3 e atacou a torre de H8. O problema é que aqui o preto tem um lance muito forte que é E5, sacrificando a dama. Porque se jogar bispo toma C3, tem cavalo toma C3 duplo, já recuperando a dama imediatamente, assim ficando com 2 peões de vantagem, uma posição completamente ganha para as pretas, né? Agora é só converter a vantagem aqui no final. Então esses são alguns temas táticos que podem surgir nessa variante com o bispo em C4. Por isso o branco ele precisa rocar pequeno, para não levar esses temas táticos. E agora sim as pretas vão jogar D6 e também buscar o roque pequeno. D6 ameaçou já cavalo G4, para assim pegar o bispo de casas pretas. Esse é um bispo muito importante na posição das brancas, porque é um bispo que serve tanto para o ataque quanto para a defesa. Então o branco vai tentar evitar essa ameaça do cavalo G4, roque e agora bispo B3. E chega numa posição que é uma posição bem mais tranquila de se jogar de pretas, porque o branco rocou pequeno, não tem mais aquelas ideias de ataque, e agora as pretas podem completar o desenvolvimento. Por exemplo, com bispo D7, a ideia é trazer a torre de A para C8, torre E1 com ideias de cavalo D5 em algum momento, torre de F8, a casa das torres é C8 para a torre de A8 e E8 para a torre de F8, porque assim a torre ela já protege E7, que pode ser atacado depois de um lance como o cavalo D5. E o plano das pretas agora é trocar peças, porque o branco ele tem uma vantagem de espaço no centro, por causa do peão de E4, e é possível o preto buscar algumas simplificações para conseguir assim mais espaço. Por exemplo, a troca em D4, seguido de bispo C6, torre de AD1 e agora a torre de AC8. Então essa seria a disposição ideal das peças pretas no meio jogo. Uma posição que o preto ele tem boas chances de buscar o equilíbrio. Por exemplo, cavalo D5. Um ponto importante é que no geral não é legal tomar em D5, porque depois de E por D5, o peão de E7, ele acaba se tornando uma debilidade. Mas com a torre em E8, depois de cavalo D5 é possível responder com cavalo D7, chegando numa posição de quase igualdade. Por exemplo, dama E3, aqui as pretas podem jogar com dama C5. Essa posição, inclusive, foi jogada numa partida do Carlsen de pretas. E depois no lance dama C5, o preto tem um plano claro de jogar com B5, A5, começar o ataque da minoria na ala da dama. E uma posição que está equilibrada, uma posição com chances para os dois lados. O preto conseguiu resolver aí os problemas da abertura. Aqui eu aprofundei mais com você já nessa variante, mostrando mais ideias aqui do meio jogo, mas é uma variante que você já pode começar a jogar
agora mesmo nas suas partidas. É uma variante muito interessante, especialmente nessa faixa abaixo dos 2000 de rating. E se de repente você quer aprofundar ainda mais nessa variante, eu fiz um curso lá no Chessflix sobre a Siciliana Dragão acelerada, onde eu mostro todas as variantes, inclusive essa daqui, que é a variante principal. Eu aprofundo ainda mais dentro do curso, trazendo partidas de modelo, mais referências de como jogar a posição. E também mostro como enfrentar todas as outras variantes que as brancas usam contra a Siciliana Dragão acelerado. Se de repente você quer entrar para o Chessflix, ter acesso a esse meu curso e a todos os outros materiais do Chessflix, os outros cursos de aberturas, as trilhas de treinamento, nós estamos com a nossa lista de espera aberta e você pode entrar para a lista de espera no link que está aqui na descrição do vídeo, que assim que surgir novas vagas, você vai ser contactado primeiro, podendo assim entrar para o Chessflix com uma condição especial, um valor bem abaixo do valor normal. Então já entra para a lista de espera do Chessflix. E com isso, nós vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha curtido, tenha aprendido aí mais uma abertura para colocar no seu repertório. E depois me conta o que está rolando aí nas suas partidas, se funcionou a Siciliana Dragão acelerado. Vamos então encerrando por aqui e até o próximo vídeo do canal.